Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente tem um material bem legal para explorar juntos. São uns trechos de um texto do Bill Nichols, sabe? Que joga uma pergunta-chave. Que tipos de documentário existem? Parece simples, né? Mas tem muito pano para manga aí. A nossa ideia aqui é, assim, destrinchar as várias formas que um documentário pode ter. Porque não é só, ligar a câmera e pronto, né? Não mesmo. Tem toda uma construção por trás, um jeito de apresentar o mundo, e a gente quer investigar como os cineastas fazem isso, que ferramentas, que estilos eles usam para contar alguma coisa sobre o mundo histórico. Exatamente. É uma ótima maneira de colocar. Cada documentário tem o que o Nichols chama de uma voz própria, sabe? Um estilo particular de se colocar. Ele identificou 6 modos principais, 6 modos de representação. 6? Funcionam quase como ah, subgêneros do documentário, cada um com suas regras, digamos assim, suas convenções, o que a gente meio que espera deles. Entendi. Mas óbvio, né? Não são caixinhas fechadas estanques. São mais como lentes mesmo, que ajudam a gente a analisar as escolhas de quem fez o filme. Lentes. Gostei. Boa metáfora. Então tá, vamos ajustar o foco aqui. Por onde a gente começa? Talvez pelo começo de tudo? Como essa ideia de modos apareceu? O material que a gente tem aqui fala que essa ideia do documentário como, tipo, uma voz da sociedade, ganhou força lá nos anos 20, primeiro na União Soviética, depois com figuras como John Grierson. Isso, exatamente. Eles viam o cinema como uma ferramenta potente, né? Não só a arte, mas para engajar as pessoas, discutir questões sociais complicadas, tipo pobreza, crise econômica, a Grande Depressão, essas coisas. Exato. Foi uma época de muita experimentação, de buscar jeitos de usar o cinema para entender e mostrar o mundo ideal. E nessa busca ficou claro que não tinha um jeito único, sabe? Faz sentido. Daí veio a necessidade de pensar nessas diferentes abordagens. E o Nichols propõe esses 6 caminhos principais que os docs foram trilhando: poético, expositivo, observacional, participativo, reflexivo e Performativo. Vamos dar uma olhada em cada um? Vamos! Começando pelo poético. Ele surgiu lá nos anos 20 também, né? O nome já me soa algo, sei lá, menos direto, mais artístico, talvez, com uma pegada mais na sensação. Precisamente. Ele nasceu ali colado nas vanguardas artísticas, tipo o modernismo. E ele prioriza muito a experiência estética mesmo. Pensa em fragmentos do mundo, sabe? Impressões visuais que criam um ritmo próprio. Associações mais subjetivas, ligadas à emoção, e não tanto a um argumento lógico linear, aquela continuidade clássica do cinema narrativo, espaço, tempo, tudo certinho. Isso fica meio de lado. Entendi. O foco é na forma, na textura, no tom que o filme cria. Interessante isso. E como a gente vê isso num filme, na prática? Tem exemplos que ajudam a gente a sentir esse modo poético? Tem sim. O texto cita um NY, de 1957, do Francis Thompson. Ele usou lentes, prismas para criar uma visão quase abstrata da cidade, bem sensorial. É menos sobre informar sobre Nova York e mais sobre transmitir a sensação de estar lá, daquele jeito específico. Que diferente! Muito. Outros clássicos são Chuva de 29, do Joris Ivens, que só mostra a chuva caindo na cidade, capturando a beleza e o ritmo daquilo, ou Canção de Ceilão, de 34. E até filmes mais recentes, como Koyaanisqatsi, de 83, com aquelas imagens super impactantes e a música. Hipnótica. Lembro desse. Isso. Ou Sansolé, do Chris Marker, de 82, que é quase um ensaio poético em forma de filme. Todos eles bebem dessa fonte. A ideia é mais evocar do que explicar, sabe? Entendi, perfeitamente. É um cinema que confia mais na imagem, no som, para criar sentido, né? Menos na palavra que explica. E falando em explicar, o modo seguinte, o expositivo, que também veio cedo, anos 20, 30, esse parece ir pro lado oposto, né?
Totalmente. Esse já soa mais como o documentário padrão, aquele que muita gente pensa primeiro quando ouve a palavra. Sim, sim. É um modo que dominou por décadas e ainda é super comum hoje. O expositivo fala direto com o espectador. Geralmente tem aquela narração que parece saber tudo. A voz de Deus. Essa mesma. A famosa voz de Deus. Ou então usa letreiros, legendas, para construir um argumento bem claro sobre o mundo. O objetivo aqui é bem diferente do poético. É informar, explicar, persuadir, organizar o conhecimento de um jeito didático. Essa voz de Deus é muito marcante, né? Aquela narração que parece flutuar por cima das imagens, explicando o que a gente está vendo, ligando os pontos. Ela costuma ser o fio condutor principal, sim. Pensa naqueles cinejornais antigos, sabe? Ou nos documentários clássicos de natureza, tipo os da BBC. Séries históricas também, como Victory at Sea. Ah, sim. O texto até menciona The Spanish Earth, de 37, sobre a Guerra Civil Espanhola. O roteiro dizem que é do Hemingway e a narração do Orson Welles. Uau! As imagens ali servem muito para ilustrar ou comprovar o argumento que a narração está desenvolvendo, entende? A lógica do discurso é o que manda. Mas essa voz tão segura, sabe? Tão oficial, ela não pode ser um pouco perigosa? Quer dizer, ela apresenta um ponto de vista como se fosse a verdade absoluta. Exato. O texto até comenta que o senso comum que esses filmes ajudam a construir pode ser bem ideológico no fundo. Você tocou num ponto fundamental. Essa é uma das grandes críticas a esse modo. A autoridade da narração pode acabar escondendo um ponto de vista bem específico, apresentando como se fosse algo neutro, objetivo. Uhum. E aí pode acabar reforçando valores dominantes sem questionar. A gente vê isso em documentários de propaganda, claro, mas também em filmes feitos durante a Guerra Fria, por exemplo, que promoviam uma visão particular do jeito americano de viver, como se fosse universal e inquestionável. Nossa, verdade. Reconhecer essa voz ajuda a gente a se perguntar: quem está falando aqui? Falando de onde? Com que intenção por trás? Faz todo sentido. É um bom lembrete para a gente não engolir tudo passivamente só porque soa confiante, né? Ok, então saímos dessa explicação direta e avançamos no tempo para os anos 60 com o modo observacional. O que mudou aí? A grande virada foi tecnológica. Vieram as câmeras de 16mm mais leves, portáteis, e os gravadores de som que sincronizavam com a imagem na hora. Ah, isso deve ter mudado tudo. Mudou. Liberou cineastas. Eles puderam ir para onde as coisas aconteciam e tentar registrar a vida como ela é, sabe, com o mínimo de interferência aparente. É a famosa ideia da mosca na parede, o fly on the wall. Ah, sim. O sonho de capturar a realidade pura, sem filtro, sem a mão do diretor ali visível. Mas vamos ser realistas, né? Uma câmera ligada num lugar nunca é só uma mosca invisível. A presença dela já não altera tudo? Exatamente. Essa é a grande questão ética, filosófica, que o modo observacional traz para a discussão, e o texto aborda isso bem. Por mais discreto que o cineasta tente ser, a câmera está ali. As pessoas sabem que estão sendo filmadas. Claro. Isso pode mudar o comportamento delas, consciente ou inconscientemente. Filmes como os do Frederick Wiseman, que passava meses dentro de instituições, hospitais psiquiátricos como em Titchcote Falls ou escolas em high school, são exemplos muito fortes disso. Lembro desses. São intensos. Ou Don't Look Back, de 67, acompanhando Bob Dylan nos bastidores. Esses filmes dão uma sensação incrível de proximidade, de estar vivenciando aquilo junto. Mas é sempre uma observação mediada pela câmera, pela presença do cineasta. E essa proximidade toda pode ser bem desconfortável, imagino. O texto fala disso, né, do espectador se sentir quase um intruso, meio voyeur, ainda mais quando a câmera pega momentos muito íntimos, ou difíceis, crus mesmo. Sim, existe uma tensão ética ali que é constante. O que significa observar o sofrimento do outro sem intervir? Qual o limite do direito de registrar? O exemplo mais extremo que o texto cita é Jimmy Shelter, de 1970. Aquele do show dos Rolling Stones em Altamonte? Esse mesmo, onde uma pessoa foi assassinada na frente das câmeras. O filme registra a violência acontecendo e isso levanta perguntas muito complexas sobre o papel do documentarista naquela situação. A mosca na parede pode acabar testemunhando coisas bem perturbadoras. Nossa, que pesado.
É uma linha muito tênue mesmo. Então tá, se o observacional tentava ser invisível com todos os problemas que isso traz, o próximo modo, o participativo, que também ganhou força ali nos anos 60, decidiu fazer o contrário, assumir a presença. Exatamente esse foi o movimento. No modo participativo, a relação entre quem filma e quem é filmado não é mais algo a ser escondido. Pelo contrário, ela vira o centro do filme. A interação é a chave. E como isso acontece? Entrevistas, Entrevistas são muito comuns aqui, sim. mas não só. Podem ser conversas mais informais, o cineasta participando das atividades junto com as pessoas, às vezes até provocando situações para ver o que acontece. Um marco desse modo é Crônica de um Verão, de 61. Ah, o do Jean Rouch e Edgar Morin. Esse, que eles saíam por Paris perguntando para as pessoas: "Você é feliz?" A pergunta e as reações é que movem um filme. Que ideia genial. Então a entrevista ganha um peso enorme aqui, né? Deixa de ser só um depoimento rápido para virar um diálogo de verdade, uma troca. Com certeza. A entrevista vira uma ferramenta principal para acessar o ponto de vista, a experiência do outro. Mas vai além. O cineasta pode atuar como um investigador, sabe? Em muitos documentários investigativos, pode ser um catalisador, que meio que faz as coisas acontecerem. Ou até um colaborador, que constrói a narrativa junto com os participantes. Pensa na força de um filme como Harlan County, USA, de 77. A Bárbara Copley viveu meses com os mineiros em greve. Nossa, que imersão. Ou Shoah, de 85, do Claude Lanzmann, um filme monumental que constrói a memória do Holocausto só com entrevistas longas, profundas. Sim, lembro do impacto desse. O conhecimento que surge desse modo ele é claramente situado, sabe? Ele vem da experiência vivida, do testemunho pessoal, dessa interação. Não se busca mais aquela verdade única, objetiva, mas sim a compreensão que nasce desse encontro. Faz todo sentido. É um reconhecimento de que o conhecimento se constrói na relação, né? E aí, chegando nos anos 80, surge o modo reflexivo. O nome já entrega um pouco. Ele olha para si mesmo, para o próprio fazer cinema. É isso mesmo. O modo reflexivo vira o espelho para o próprio processo de fazer documentário. Ele começa a questionar: como é que a gente representa a realidade? Dá para ser totalmente objetivo? Que escolhas estão sendo feitas aqui por trás das câmeras? Em vez de só mostrar o mundo, ele faz a gente pensar sobre como esse mundo está sendo mostrado. Ele meio que desconstrói a ilusão de que o documentário é só uma janela transparente para a realidade. E como a gente percebe isso na tela? O diretor aparece e fala: "Oi, gente, isso aqui é um filme." Às vezes pode ser algo assim bem direto. Mostrar a equipe, a câmera aparecendo no reflexo, discussões sobre o que filmar ou não, mas pode ser mais sutil também. Como? Questionando a própria autoridade de quem está filmando, sabe? Expondo as dificuldades de traduzir uma cultura diferente ou uma experiência muito pessoal de outra pessoa. O texto cita Reassembled, de 82, da Trinh T. Minh Ha, que critica justamente como o cinema etnográfico tradicional representava outras culturas. Interessante. E claro, tem um precursor genial nisso tudo, que é o Dziga Vertov, lá em 1929, com Homem com uma Câmera. Ele já fazia isso. Mostrava e celebrava todo o processo filmar, montar, exibir, como parte do espetáculo cinematográfico. Verdade, esse filme é incrível nisso. A ideia central do modo reflexivo é tornar quem assiste mais consciente, mais crítico. É um convite para não só absorver a informação, mas para pensar sobre a forma como ela foi organizada, apresentada. É como se quebrasse a mágica para revelar os truques, entende? Entendi, total. É tipo uma metacognição cinematográfica? Muito bom. E para fechar, temos o modo performativo. Também ganhando força ali nos anos 80, 90. O que define esse último modo? O performativo, ele mergulha de cabeça na subjetividade. A preocupação maior não é tanto provar um fato ou apresentar um argumento lógico superestruturado. É mais sobre transmitir a sensação, a experiência vivida. Muitas vezes de um jeito bem pessoal, bem expressivo. Como é sentir tal coisa? Como é estar naquele corpo, naquela situação específica? O conhecimento aqui é muito ligado ao corpo, à emoção, à identidade. Isso me soa bem mais pessoal mesmo.
Talvez até com uma carga política maior, no sentido de dar voz a experiências que geralmente não estão no centro, né? Frequentemente, sim. Muitos filmes nesse modo vêm de cineastas falando de dentro das suas próprias comunidades, de grupos que foram historicamente marginalizados. O texto dá exemplos bem fortes, como Tongues and Tide, de 89, do Marlon Riggs. Sobre homens negros gays nos Estados Unidos, né? Exato. Ou Paris is Burning, de 90, da Jenny Livingston, sobre a cultura dos bailes LGBTQIA+, no Harlem. Mas não só. Pensa num filme como The Thin Blue Line, de 88, do Errol Morris. Aquele das reconstituições? Sim, ele usa aquelas reconstruções super estilizadas não para dizer foi exatamente assim que aconteceu, mas para explorar como a memória é falha, como ela é subjetiva. Ou Êxodo de Danúbio, de 99, do Peter Forgax, que usa filmes caseiros antigos para evocar sentimentos, julgamentos sobre eventos históricos. Que interessante essa abordagem da reconstituição. A chave aqui não é só representar o mundo, mas sim performar um certo entendimento sobre ele ali na tela, muitas vezes quebrando regras formais para criar uma conexão mais visceral, mais afetiva com quem está assistindo. É sobre sentir junto, sabe? Uau! Que viagem a gente fez! Do poético lá atrás até o performativo, passando pela explicação, observação, participação, reflexão. São muitas maneiras de olhar e mostrar a realidade, e o mais legal, como o texto também aponta, essas categorias não são gavetas fechadas, né? Um filme pode muito bem misturar tudo isso. Com toda certeza. Essa é a beleza da coisa toda. Hoje em dia, é super comum ver documentários que combinam elementos de vários modos. Um filme pode ter uma base mais observacional, mas de repente incluir entrevistas super fortes, que é algo do participativo, e ter momentos de pura beleza visual que lembra o poético. Verdade. O modelo de Nichols não serve para a gente rotular e engessar os filmes. Serve para dar ferramentas de análise. Ajuda a gente a identificar as tendências, as ênfases, a tal voz predominante de um filme e a entender melhor as escolhas de quem dirigiu. E pra gente que assiste, ter essa noção dos modos diferentes enriquece demais a experiência, não acha? A gente passa a ver não só a história que está sendo contada, mas como ela está sendo contada. Que estratégias estão sendo usadas ali para nos envolver, nos informar, nos emocionar? Exatamente. Bom, então exploramos hoje esses 6 modos do documentário que o Bill Nichols identificou. O poético, o expositivo, o observacional, o participativo, o reflexivo e o performativo. Vimos que cada um tem um jeito bem particular de construir uma representação do mundo histórico, com suas técnicas, suas forças e, claro, seus próprios questionamentos. Entender essas abordagens, eu acho, deixa a gente mais preparado para navegar nesse mar de imagens e narrativas que cercam a gente hoje em dia, né? Permite analisar não só o conteúdo, mas a forma, as intenções, o ponto de vista que está embutido em qualquer discurso que se apresenta como real. Fica aqui, então, uma última provocação para quem está ouvindo a gente. Pensando em tudo que a gente consome hoje, vídeos no YouTube, TikTok, stories no Instagram, vlogs do dia a dia, reality shows. Será que essas novas mídias, esses novos formatos estão criando modos totalmente novos de documentar a vida? Ou são só variações, misturas, reconfigurações desses 6 modos que a gente já conheceu e explorou aqui? É algo para a gente ficar atento na próxima vez que uma história se apresentar como um simples espelho da realidade.